Boa tarde a todos. Prazer tê-los aqui para a terceira apresentação do Pangnósio 2011. Quero lembrá-los que o programa foi planejado para ser como se estivéssemos percorrendo todas as etapas da elaboração de uma pesquisa científica. Para tanto, já tivemos a apresentação da hipótese, tivemos a antítese e agora, começando com hoje, virá uma série de 14 apresentações, alternando ciência, arte, que será a apresentação dos dados para que a plateia, que vai se comportar bem comportadinha, como se fosse um pesquisador passivo. Vocês vão recolhendo os dados para ver se no final, na última apresentação, poderemos chegar à tese, ou seja, a conclusão que será apresentada por Nilman, que está aqui. Vou passar a palavra agora ao professor Ibrahim, que é um dos associados da Associação dos Docentes Aposentados da Escola, ADAE, que organiza e patrocina juntamente com a Comissão de Cultura e Extensão da Exalc, patrocina esses eventos. Há uma ficha de frequência que vai circular, pedimos que passem e os que estiverem interessados devem assinar, porque é um curso, portanto, quem tiver mais que 70% de frequência receberá um certificado desse curso. A Luciana coloca ali e vai seguir o curso. Professor Ibrahim, para a apresentação. Bem, eu tenho a tarefa de apresentar o Klaus Reich. Em primeiro lugar, quero manifestar a minha satisfação feliz, porque é uma pessoa que tem um significado muito especial a nossa convivência toda durante todos esses anos, e é uma pessoa muito ilustre no campo científico dessa escola. Podem ficar tranquilos que eu não vou demorar mais do que 4 horas. Mas eu tenho alguns dados a respeito dele. Por exemplo, início, ele põe como destaque num resumo que me foi apresentado, que ele nasceu em 1940. E a característica dele é que ele tem a mesma idade do Pelé. Então, um dia, quando vocês não souberem que idade será que tem o Pelé, é só procurar o Klaus, que é a mesma idade. Outra coisa, ele se formou na turma de 1963. E essa turma é uma turma muito especial. Ela tem uma particularidade que eu acho que outra turma não tem. É a turma que mais tem professores nessa escola. São 12 professores, bom, todos eles já estão aposentados, evidentemente, né? Mas são 12 professores. O Klaus é um, o Murilo Graner é outro, e o Décio Barbinha é outro, e muitos outros. Meu irmão Jairo, que agora ficou baiano, ele mora em Porto Seguro, é outro. E ontem mesmo me telefonou pedindo que eu desse um grande abraço no Klaus e cumprimentasse, e que lembrasse aqui não só os méritos científicos e físicos dele, mas os grandes méritos de artista, como pintor. Pois bem, ele se formou em 1963. De lá para cá, durante 37 anos, ele prestou serviços os mais variados e com a mais alta eficiência que se pode imaginar. Por exemplo, ele foi doutorado em agronomia em 1965. Naquela época não havia mestrado ainda, então era doutorado disso. E posteriormente, ele se tornou livre docente em 68. E no mesmo ano foi aos Estados Unidos para fazer um segundo doutorado de ciência do solo na Universidade da Califórnia.
Em 1981, ele foi aprovado no concurso de professor titular no Departamento de Física e Meteorologia. Em 82 a 85, trabalhou na Áustria. Vejam bem, na Agência Internacional de Energia Atômica. Em 2001, após o que eu já disse aqui, 37 anos de trabalho, ele se aposentou e começou o início de uso permissionário no Sena. Ele se destacou por ter alavancado os anais da Exalc para a atual ciência agrícola. Em 1991, foi eleito personalidade da agricultura pelo Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo. A cada 2 anos, vejam bem, a cada 2 anos, ministra aulas no Colégio de Trieste, na Itália. Em 2006, foi eleito membro da Academia Brasileira de Ciências. E em 2010, ele recebeu do Presidente da República a comenda de Ordem do Mérito Científico. Em outras palavras, significa que agora, quando a gente tiver que conversar com ele, não é o Dr. Klaus, é o Comendador Klaus. Atualmente ele atua ainda e continua com o mesmo ritmo no Sena como pesquisador sênior. Esse é um resumo abreviado da vida científica dele. E eu também quero aqui manifestar a nossa satisfação de estar presente o maior de todos os títulos dele, que é a sua esposa, Ceres. Obrigado, sou eu. Passo a palavra para a próxima. Muito boa tarde, muito prazer em estar aqui com vocês. Espero não desapontá-los, porque todos esses títulos aí foram adquiridos ao longo de um longo espaço de tempo, e agora em 10 minutos, em 1 hora, é difícil eu demonstrar tudo isso, não é? Isso deve ser coisa de Zilmar, escrever no jornal Klaus Reichert aborda os mistérios da física. Mas como, né? Então ele já sabia o que eu ia falar, né? Mas o que eu pretendo fazer, então, é dar a continuidade a esse agnósio, e começando com a disciplina física, ou a ciência física, que é uma das primeiras, ou a primeira, e que depois ficou desdobrada em muitas outras, né? E pelo meu currículo aqui dito, eu na verdade não sou físico, não é? Sou agrônomo, como a maioria de vocês. Me dediquei à física a vida inteira. Então o que vocês vão ouvir hoje aqui é uma física bem aplicada, e uma física que eu acredito que seja de interesse de vocês, de coisas atuais que estão ocorrendo, e que a gente possa dar uma interpretação um pouco mais profunda, não é? Nós vamos falar sobre as contribuições da física ao progresso da humanidade. Eu de propósito coloquei entre aspas progresso e humanidade por causa da antítese aqui tão bem proferida pelo colega jornalista Elias, que falou assim: que progresso é esse, se hoje nós temos mais de 2 bilhões de seres humanos à beira da miséria? Que progresso é esse? E que humanidade é essa? Ela está dividida, tem os melhores, tem os piores. Ele muito bem discorreu sobre isso aí. Então, a gente fica com um pé atrás sobre o que a ciência fez
para essa nossa humanidade. Mas voltando à física, em curtas palavras, a física ela envolve as relações energéticas. Ela envolve energia. A energia é o principal motivo da física. E a energia, ela vem de forças. Então a física estuda muito. A física, ela se baseia nessas relações energéticas que vêm de forças. E as forças as mais variadas possíveis. As forças mecânicas, que dão origem à mecânica, temos aí o professor Cobra, o representante nosso dessa ciência. As forças elétricas, as forças magnéticas, as nucleares. E só em questão de temperatura não se fala em forças. A temperatura, quando a gente estuda física um pouco mais, é uma decorrência das forças. Existem forças de vibração entre moléculas, etc., que dão propriedades térmicas à matéria. Então ela é quase que uma consequência. Mas as diferenças de temperatura são muito utilizadas na física também para estudar essas relações todas. E os campos é um conceito de física muito complicado, mas ele é uma região do espaço. Se eu tenho matéria, um corpo de matéria, uma massa M, o espaço em volta dessa matéria é um campo. E não se enxerga nada, não se vê nada. Então nós temos a Terra aqui, que é um corpo que está no espaço. O campo se caracteriza pelo fato de eu colocar outra matéria dentro desse espaço, aparece uma força. No caso, se for o campo gravitacional, aparece o peso do corpo. Então o campo é isso, é uma região do espaço na qual, colocado um objeto, aparece uma força. Se o campo for gravitacional, são forças gravitacionais. Se esse M aqui for uma carga elétrica, e eu colocar outra carga elétrica, aparece uma força elétrica. Só que a força elétrica é um pouco mais complicada. Ela pode ser de atração e de repulsão. Cargas positivas se atraem, se repelem, e cargas de sinais contrários se repelem. Forças magnéticas, a mesma coisa com os ímãs, e assim por diante. E o problema grande da física atual, e que ainda não está resolvido, é a unificação dessas forças. O homem gostaria de ter uma lei única que descrevesse todas essas forças e explicasse todos os fenômenos que ocorrem no mundo. E isso tem sido procurado bastante. Então, temos aqui um esquema de como isso aí se desenvolveu devagarzinho. Do lado esquerdo, lá em cima, nós temos a gravitação terrestre e a gravitação celeste. E foi o nosso amigo Newton, lá em 1860, que já unificou os dois. Com o fato de cair uma maçã na cabeça dele, ele descreveu toda a mecânica celeste. Aí, a eletricidade e o magnetismo foi unida por um descuido. O Faraday ou o Ampère, fazendo um circuito elétrico, esqueceram uma bússola pertinho do fiozinho lá, e quando ele ligava e desligava o circuito, a bússola mexia, sem nenhum contato com o fiozinho. E aí descobriu-se o eletromagnetismo, e juntou as duas e depois com as equações. E um pouco mais tarde, Maxwell, que foi um pesquisador bastante brilhante, que com equações muito bacanas, ele uniu o eletromagnetismo e uniu inclusive com as radiações que nós vamos estudar mais hoje, que são propagações de energia pelo espaço. Ele uniu com o eletromagnetismo. E aí tem as forças nucleares, a força fraca, a força forte, do qual ainda não existe
nenhuma unificação. Existem trabalhos dessas pessoas que estão marcadas aí, e que hoje ainda está tudo em desenvolvimento. A última teoria de um jovem físico, Feynman, que faleceu antes dele fazer isso aí, provavelmente ele iria conseguir fazer, é a teoria das cordas. Exatamente por semelhança às cordas musicais, as cordas de um violão, de um violino. É uma teoria bastante simples, mas que englobaria tudo, né? Essa unificação das forças, ela passa por um problema de escala. As coisas no mundo são todas muito diferentes em escala. Então, esse pesquisador Glashow, ele fez até um esquema, uma coisa artística, representando essas escalas por meio de uma cobra, uma serpente, cuja cabeça são as dimensões muito grandes, as macrodimensões, o macro-universo, e cujo rabo, representado pelo Guth lá, são as microdistâncias, muito pequenas. E se a teoria da unificação das forças tivesse que ser unida, essa cobra tinha que comer o próprio rabo e virar uma coisa só, para que com uma equação eu conseguisse explicar tudo. Então a representação, como nós estamos falando aqui em ciência e arte, eu achei muito interessante essa representação. E é bonito a gente conversar um pouco ainda mais sobre isso. Vamos começar aqui no homem. O homem, nós temos aí, está escrito um homem com 1 centímetro, né? É só para a ordem de grandeza. Eu tenho 1,82 centímetros de tamanho, de altura. Então são grandezas desse tipo do homem. Se vocês virem aqui, por lado lá tem parece que é uma montanha, uma paisagem, já tem 10 a 5 centímetros. E para quem não está bem versado nisso, 10 a 5 é um 1 com 5 zeros. Então são 100 mil centímetros, né? Já é da ordem de quilômetros. Daí vocês vão para a Lua, para as estrelas, já é 10 a 10 centímetros. Aí vocês vão para os sistemas solares, 10 a 15 centímetros. Vão para as galáxias, 10 a 20 centímetros. E vão para o universo, 10 a 25 ou mais. Então é interessante esses números, as grandezas, que o homem inventou essas potências aí, né? Essas potências, vocês veem que são números muito grandes. Quanto que é 10 a 25? Eu teria que pôr 25 zeros aqui, não é? 25 zeros. Então é um jeito só da gente diminuir a caligrafia da gente, não é? Então, até só a título de ilustração, tem uns físicos mais filósofos que fizeram a seguinte pergunta: quantos átomos existem no universo? Átomos existem no universo. Sabe que não é mais que 10 a 100? 10 a 100 é um exagero até. Então não existem números maiores do que 10 a 100. É que o pulo é tremendo. Quando se pula de 10 a 15 para 10 a 10, são 5 vezes 10. É muita coisa que não se realiza. E daí, por outro lado do rabo da serpente, nós temos ali as células, 10 a menos 5 centímetros. Os átomos, 10 a menos 10 centímetros. As partículas elementares dentro dos átomos, 10 a menos 15 centímetros. E assim vai para umas teorias de supersimetria. Então, como ter uma formulinha física
que descreve as forças em um microcosmo desses e ao mesmo tempo no macrocosmo. Mas parece que o homem vai conseguir estar atrás disso aí, né? Dentro dessas forças, eu quis elaborar um pouquinho mais as forças nucleares, porque é um assunto atual. Nós estamos aí discutindo bastante o acidente do Japão, então eu ia entrar um pouquinho mais nesses detalhes do que a fissão nuclear. A fissão nuclear é uma força nuclear muito grande que o homem descobriu, não é? A segunda reação lá do urânio é que é a reação de fissão. Um átomo de urânio, ele precisa ser bombardeado por um nêutron. Esse nêutron arrebenta esse átomo em 2 pedaços, menores mais ou menos a metade cada um. No caso da reação, o estrôncio e o xenônio. E nisso, né, nessa arrebentação desse átomo, saem mais 2 nêutrons. E cada nêutron desses tem que atingir outro urânio. E que se arrebenta por sua vez de novo, dando outros 2 elementos de metal, que seriam, no caso, talvez o bário e o criptônio, o iodo e o estrôncio. E daí mais 2 nêutrons, e assim vai. Então, de 1 nós passamos para 2, de 2 nós passamos para 4, para 8, 16 e lá vai, né? Então essa é a reação de explosão da fissão. E em cada uma delas saem 198 milhões de elétron-volts. Eu ia gastar muito tempo para explicar o que é um elétron-volt. É uma energia, na verdade, pequenininha porque ela é atômica, mas tremendamente grande para esse nível de reação. E se você somar todas essas energias de várias explosões dessas aí, dá uma coisa enorme da bomba atômica da coisa, né? Então essa aqui é a fissão nuclear. E o problema, qual é o problema? É que esses filhos aqui são todos radioativos. Todos radioativos. Eu pus alguns exemplos lá. Um dos principais é o iodo, o césio, 2 césios, o estrôncio, plutônio também aparece um pouco, existem resíduos de urânio e um monte de coisas. Aquelas idades que estão lá são de um conceito chamado meia-vida. É porque, na verdade, o material radioativo nunca acaba. Se eu tenho hoje 100%, depois de uma meia-vida eu tenho 50%. Depois de outra meia-vida eu tenho 25%. Depois de outra meia-vida, 12,5%. E assim vai, que teoricamente sempre tem um átomozinho sobrando lá que nunca acaba. Então, mais o iodo em 8 dias ele já decai pela metade. Então agora lá no Japão, com a explosão que houve lá, o iodo já está um problema bem menor. Mas sobra césio, sobra de 30 anos, daqui 30 anos nós temos a metade. 28 anos. Alguns são da idade da Terra. Mas como, né? O urânio mesmo, que é usado para fazer um reator nuclear, ele é natural. Ele existe nessas areias monazíticas. Na areia, um pouco dessa parede aqui tem um pouquinho de urânio, rádio. E eles têm uma meia-vida tão longa que eles estão aqui desde a formação do nosso planeta Terra, que é 5 bilhões de anos. E por isso que não acabaram ainda, estão aí. Eles têm uma meia-vida muito longa. Então, o problema de resíduos nucleares é um grande problema. Mesmo quando tudo funciona. O que fazer com os restos? O que fazer com os restos?
No Brasil mesmo, as coisas são meio escondidas, ou ninguém sabe direito. Diz que já em Angra dos Reis tem uma boa parte de barris lá, de materiais radioativos, esperando saber onde que vai. Aí os políticos falam, vamos mandar para o Pará, lá naquele cantinho. Aí o governo do Pará fala, não, aqui não. Aí vamos mandar para a Bahia, não, aqui não. E ninguém quer pegar o abacaxi. Mas a energia eles querem, né? A energia, tudo bem. Então, essas coisas são complicadas. E como que se começa essas coisas? Tem a reaçãozinha lá de cima, o rádio, que também é um material radioativo natural, ele emite partículas alfa, naturalmente. E essas partículas alfa, quando reagem com o berílio, que também é um metal muito levezinho, produz o carbono e um nêutron. Então, se eu colocar um pouquinho de rádio e berílio junto com o urânio, eu já fiz uma bombinha atômica. Porque daí a reação começou, ela vai. Mas não é bem assim, porque o urânio, ele também é muito disperso, você precisa concentrar. Então tem que fazer o tal do enriquecimento. Esses são os problemas que estão falando hoje em dia, que o Irã está tentando enriquecer o urânio, né? E se está enriquecendo o urânio é porque quer fazer bomba atômica, né? Então a tecnologia é complicada. Então você tem que ter urânio enriquecido aqui, senão essa reação não vai. E outra coisa, para não vir a bomba atômica, você precisa controlar a reação. Então existe aqui bem embaixo, uma reaçãozinha de cádmio. O cádmio é também um metal que absorve nêutrons com uma grande avidez e nada acontece com ele. Ele absorve o nêutron e fica com ele mesmo e boa. Então, para você controlar essa reação aqui, uma certa hora você enfia um bastão de cádmio e esse bastão de cádmio ele absorve os nêutrons e diminui a reação. E é assim que se desliga um reator atômico. Então o reator está funcionando, lá deu uma tsunami, deu um terremoto, automaticamente o cádmio entra dentro do núcleo do reator e o reator para. Tudo calculadinho, tem que pôr a quantidade certa de cádmio, etc. Mas você para, né? Então essas são as três principais reações de como produzir um nêutron, como se dá a fissão, os elementos que são produzidos, que são um terror. E aqui só para ilustrar então como que realmente a energia atômica é produzida. Essa parte mais colorida vermelha é o circuito principal, que é o coração do reator. Naquele coração é que está o urânio, que está tendo fissão e que dá muita energia, e essa energia no fim é transformada em calor. E esse calor que é utilizado. Então a água que entra nele na forma azul está fria e sai vermelha porque ela se aqueceu. E ao aquecer, ela simplesmente circula com uma bomba, é um circuito fechado. Então até se houver alguma contaminação radioativa, esse circuito é completamente fechado. Mas ele está em contato por meio de serpentinas, ali está meio simples, daquela parte verde, onde ela troca calor com outra água. E essa água ferve, produz vapor, e aí uma turbina, como turbina de avião, mas aí uma turbina de vapor, que toca um gerador, e o gerador produz eletricidade, e essa eletricidade vai para a cidade, né? Então é assim que se produz energia a partir de uma usina nuclear. Agora só mais um detalhe para a gente ficar curioso. O que será que aconteceu lá no Japão, né? Em Chernobyl foi muito terrível, porque esse reator nuclear aí, esse aqui estourou. Teve algum descontrole de água. Se a água não esfriar mais, o calor é tão grande que tudo se funde. São metais próprios que bem resistentes a calor, mas haja calor, né? Uma hora derrete tudo.
E então daí em Chernobyl deu um desastre muito grande. No Japão parece que não. O que aconteceu foi que, além desse esquema aqui, ao lado existem piscinas para resfriamento de bastões já utilizados. Os bastões que têm urânio, eles são usados até gastar bastante do urânio, mas esses materiais radioativos ficam lá dentro. Então eles são muito radioativos e emitem muita radiação. E essa radiação, por incrível que pareça, também emite muito calor. Então eles precisam ser resfriados por um bom tempo. E ficam nessa piscina lá por um bom tempo para resfriar, para mais tarde serem coletados, colocados em tambores, que já estão frios, e para o depósito que sabe lá onde vão pôr. O Japão, com 55 usinas, deve estar jogando no mar em algum lugar, né? Ninguém vê de noite, eles caçam baleia e jogam um tambor de material radioativo no mar. Talvez seja isso, né? Mas então, essas piscinas, e lá no Japão até às 3, os sistemas de refrigeração se quebraram. E então elas se aqueceram, começaram a ferver, elas são fechadas também, explodiram. Aí sai muito iodo, sai estrôncio, deve ter tido rachaduras, esses materiais, estrôncio, bário, não sei, foi tudo para o mar. Então esse que foi o acidente lá, que parece que agora até está sob controle. Mas do pouco que a gente entende um pouco dessa física, Chernobyl tem a Rússia, a Sibéria, ela passou a cerca de 200 quilômetros daqui e falou, aqui ninguém entra. Mas se o Japão passar uma cerca de 200 quilômetros em torno da usina lá, acaba o Japão, né? Mas realmente o que eles estão falando em 20, 30 quilômetros, isso aí vai ficar fechado por um bom tempo. Isso aí vai ser um baque no país. Vai ser um baque no país. Não sei até quanto tempo. Alguns isótopos aí vão até 30 anos, né? Essas coisas. Então, ondas eletromagnéticas. Vamos falar em ondas eletromagnéticas porque nós vamos falar um pouquinho em luz. Então eu comecei lá com um pouquinho de matemática, né? Tem aqui vários matemáticos. E Zilmar fala que a física é a mais importante das ciências. Eu não quero dizer que as outras ciências são de segunda classe, né? A matemática é de primeira classe, mas ele fica só jogo de palavras. Ela é uma ciência ou não é uma ciência? Isso, acho que nós vamos ter uma palestra sobre matemática, alguém vai falar bem bonitinho aí. Mas ela, para mim, é uma ferramenta fabulosa. A física nada faria sem a matemática. É uma ferramenta fabulosa. Então elas caminham junto, não tem essa de separar, né? Então eu coloquei lá uma senoide. Uma senoide descreve muito bem uma onda. Y igual a seno x, né? É porque nós vamos falar um pouco nessas coisas. Tá aí uma onda, acho que isso aí todo mundo vê bem, né? E uma onda, o valor máximo dela é A mais, o valor mínimo dela é A menos. Esse A é a amplitude da onda. Amplitude da onda. Aí tem, quando fechou um ciclo, chama-se comprimento de onda. E o tempo que ela gasta para percorrer um comprimento de onda é o período. E o inverso do período é a frequência, né? E a luz é uma delas. Então a luz está lá, ela tem uma velocidade cujo símbolo é C, a gente usa muito, que é de 300 mil quilômetros por segundo. Então é só dividir o espaço pelo tempo e vocês têm isso aí, da velocidade da luz. E o que é a luz? A luz está esquematizado aí embaixo, que é um pouco mais complicado, por isso que eu falei um pouco em campos. Mas na verdade ela é dois campos, um campo elétrico, senoidal, que se propaga melhor no vácuo a essa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. E perpendicular a ele, com a letra B, é um campo magnético.
e que passam por máximo, por máximo zero, e vão embora à velocidade da propagação. Então é uma propagação de campos, não é um campo parado que nem o gravitacional, é um campo que se propaga. Aí a física já é mais complicada um pouco, né? Com essa velocidade da luz. E por isso que existe aí essa definição de ano-luz, né? É o tempo que a luz demora, o espaço percorrido pela luz em um ano, né? E imagina andando 300 mil quilômetros por segundo, quanto que ela não anda, né? Eu estou vendo que eu tenho que andar mais depressa, viu? Então essa luz que vocês viram, a gente pode fazer um espectro dela. Espectro é só ordenar os diferentes tipos de luz. Então, toda a luz, está aqui de embaixo de novo, que ela é espaço sobre tempo, então é o comprimento de onda sobre o período, ou então é o lambda sobre t, ou é a frequência vezes o comprimento de onda. Então, a frequência vezes o comprimento de onda é uma constante. Então, se a frequência é grande, o comprimento de onda é pequeno. Se o comprimento de onda é pequeno, a frequência é grande, e assim por diante. Então nós temos ondas de altíssima frequência com muito curto espaço de onda. E temos ondas de alto comprimento de onda, mas baixíssima frequência. Mas todas andam com a mesma velocidade da luz. E aí eu classifiquei as ondas de estar fora de escala. Então, no centro está o espectro solar. O Sol, ele tem 6.000 graus, e todos os corpos a 6.000 graus emitem espectros dessa natureza, com a cor verde ao centro. Estão aí todas as cores do arco-íris, cuja combinação dá o branco. Essas ondas são chamadas em meteorologia de ondas curtas, que é a radiação solar. Ao lado delas tem o infravermelho, e chama-se infravermelho porque é abaixo do vermelho, são as ondas longas, emitidas pela Terra. Nós aqui, todos, estamos emitindo ondas longas, porque nós estamos a 300 graus Kelvin, mais ou menos. Então nós emitimos ondas longas. E já mais para cá temos as ondas de rádio, as ondas de TV, as ondas do micro-ondas, do celular. Todas se propagam com essa velocidade, mas tem um comprimento de onda um pouco diferente. E do lado de cá tem as ondas perigosas, porque elas são de altíssima frequência, então elas têm muita energia e são perigosas para nós. Já começa no ultravioleta. Por isso que hoje em dia todo mundo usa filtro solar para se proteger cada vez mais do sol. Aí tem os raios X, e aí tem os raios gama, que saem aí muito dessas reações nucleares, né? Um ponto interessante que, para ligar um pouco a física com a arte, é que esse espectro solar dessas cores visíveis faz com que eu enxergue uma pintura, faz com que eu enxergue uma escultura, faz com que eu consiga ler uma poesia. Então, é esse comprimento de onda que há milhões de anos o Sol está nos mandando, e que as nossas vistas foram, que a vida no planeta fez se desenvolver dessa forma, que nos permitiu tudo isso. Porque é interessante a gente fazer umas ideias meio loucas assim, não é? Imagina que os nossos olhos fossem de raio-x. Nós não íamos ver quadro nenhum, nós não íamos ver escultura nenhuma, nem eu ia ver vocês. No máximo, se o meu olho fosse uma câmara de raio-x e eu conseguisse enxergar, eu ia ver um monte de esqueletos aí se mexendo. Não sabia que tem cabelo branco,
uma blusa verde. Então por que a natureza fez isso? Não é? É tudo uma decorrência das coisas, né? Mas as cores, como que aparece tudo isso aí, né? Então vamos ao efeito estufa, que por isso que eu falei bastante desses problemas da onda eletromagnética, porque o efeito estufa, muitas vezes eu entendo que tem gente que acha que é uma coisa maldosa, que não devia existir, que o efeito estufa está nos matando porque está trazendo aquecimento global. Mas não, o efeito estufa é uma coisa maravilhosa, que se existe Deus, que Deus que fez para nós, para que seja possível a vida na Terra. Sem o efeito estufa, nós não estaríamos aqui, né? Que é outra coincidência. Então está lá uma estufinha, eu desenhei dentro dela até uma escultura da Alaides. Mas eu não sou bom desenhista, sou só pintor, ó. O Sol tem onda curta. E o vidro é transparente, a onda curta. Então a radiação solar passa no vidro e entra lá dentro e aquece tudo. Aquece as plantas, aquece a escultura, aquece tudo lá dentro. E esses objetos passam a emitir a sua radiação, que é a onda longa. E a onda longa, o vidro, é completamente opaco a essa radiação. Então ela não sai da estufa. Então, na verdade, a estufa é uma armadilha para a radiação. Ela pega a curta e não deixa a longa sair. E ela se aquece. Isso é muito usado, os agrônomos usam isso bastante para criar mudinha, para criar peixe, para fazer isso, para fazer aquilo. Então é um efeito estufa muito benéfico. O que acontece é uma tal de lei de Beer, que se vocês tiverem uma radiação de intensidade zero passando num absorvedor, ele absorve alguma parte e sai uma certa quantidade I. A quantidade que sai é expressa por uma lei exponencial. Exponencial são umas leis que decrescem e nunca acabam assim. São leis exponenciais. Então, se eu fizesse o gráfico do I em função da espessura do vidro, a lei normal é a do meio. É uma lei exponencial. Mas no caso da radiação luminosa, ou da onda longa, da onda longa e da onda curta, a onda longa, ela quase não é atenuada pelo vidro. Ela fica quase igual. Quase igual. Ao passo que a onda longa, ela cai para baixo praticamente para zero. Então ela corta a onda longa e não corta a onda curta. Então esse que é o fenômeno de efeito estufa. E se a gente passa esse efeito agora para a Terra e vamos imaginar o nosso planeta Terra como uma estufa cujo vidro é a atmosfera, o vidro é a atmosfera, que é uma atmosfera grande e que varia, ela é mais concentrada embaixo do que lá em cima. Então o Sol nos manda uma radiação I0, como lá naquele esquema anterior, e chega embaixo da Terra um valor I, bem menor, porque a atmosfera absorve a radiação. E esse é o efeito estufa já de cara. Se não houvesse atmosfera e o I0 atingisse a superfície da Terra, o nosso planeta seria muito quente durante o dia, mas muito quente assim, 500 graus, e muito frio durante a noite. Então essa atmosfera é que permitiu a geração de vida nesse planeta. Aí existem mais considerações sobre a inclinação do Sol, e que eu não vou entrar agora. Então existem vários gases que fazem essa redução do I0 para I, que são esses gases de estufa,
ela tem tudo, nitrogênio, oxigênio, mas principalmente o CO2 e outros gases de estufa são os que absorvem essa radiação. E o homem anda soltando muita coisa na atmosfera, e principalmente carbono na forma de CO2, e anda mudando esse coeficiente de absorção atmosférica. Então está interferindo mesmo. Isso é verdade. Então, os estoques de carbono andam mudando. As nossas plantas, elas conseguem fazer fotossíntese, que é usando essa energia solar, que é a onda curta. Eles pegam CO2, as plantas pegam CO2 com mais a água que ela tira do solo e faz açúcares. Esses açúcares depois são transformados em proteínas, gorduras, lenha no fim, madeira. E a reação contrária é a queima. Quando se queima um açúcar ou se queima uma gordura, eu libero energia e produzo CO2 e água. É assim que o nosso carro a álcool anda, né? A gente põe o álcool lá dentro, queima o álcool, sai energia para tocar o carro e sai CO2 e água, né? Então existe um balanço na natureza, que todo o carbono, vamos olhar para a atmosfera agora, né? Atmosfera, o balanço da atmosfera. Todo o carbono que entra, menos o que sai, é a variação que tem lá no estoque. Então o homem está fazendo entrar mais do que sair. Há milhões de anos a concentração de CO2 estava meio constante. E agora, depois da era industrial, por causa das queimas dos combustíveis fósseis, esse CO2 está aumentando bastante. E então o efeito estufa fica mais pronunciado. Tem que andar mais rápido. Daí eu ia falar um pouco mais de física, que os agrônomos usam um pouquinho. Os isótopos são espécies de átomos que têm o mesmo número de prótons, vamos dizer assim. Então nós temos, na verdade, 3 tipos de hidrogênio. Hidrogênio 1, 2 e 3. O hidrogênio 1 tem só um próton, o hidrogênio 2 tem um próton e um nêutron, e o hidrogênio 3 tem um próton e 2 nêutrons. Mas todos são hidrogênio. Eles todos são naturais. Eles se encontram na natureza. Em qualquer lugar, esse copo de água meu aí que eu estou tomando, tem todos esses hidrogênios aqui. Mas numa proporção bem variável. 99 do primeiro, que é o mais comum, 0,75 do segundo e traços do outro, né? E assim é a mesma coisa para o nitrogênio, que eu dei 2 exemplos, e a mesma coisa para o oxigênio. Então o homem, com as ideias de fazer física, ele conseguiu, inclusive, separar esses isótopos. E quem faz essa separação isotópica são os espectrômetros de massa. E está aí mais ou menos esquematizado. Se eu tiver uma partícula com uma velocidade v, entrando em um campo magnético, e aqueles x's lá, xzinhos, com uma letra B em cima, simbolizam um campo magnético, um ímã forte, um ímã, e perpendicular à partícula. Então o campo está nessa direção e a partícula está perpendicular a ele. Se essa partícula for neutra, não tiver carga, ela passa reto. Se ela for positiva, ela é desviada para cima. Se ela for negativa, ela é desviada para baixo. Aí que entra o eletromagnetismo, que é uma coisa. E esse arco que ela faz é proporcional à massa. Então, talvez dê para separar os elementos pela sua massa. E esses isótopos são todos estáveis até.
Então, voltando nessa água, essa água aqui que eu estou tomando, ela tem todos aqueles isótopos de hidrogênio e de oxigênio. E a água, como vocês sabem, é H2O. Se eu fizer a combinação dos 3 hidrogênios com os 3 oxigênios na molécula H2O, dá 16 tipos de moléculas. E quimicamente, olha o químico, né? Quimicamente tudo é água. Ninguém enxerga, as plantas não enxergam, ninguém vê nada, tudo é água. Então, o espectrômetro de massa é usado também para separar íons. Então eu dei o exemplo aí de separar o N15 do N14. Se eu fizer o nitrogênio gasoso, N2, e transformá-lo em íons, e esses íons entrarem no espectrômetro de massa, que tem um ímã lá, o N15 faz um desvio um pouquinho maior que o N14. E lá naqueles risquinhos que eu fiz, tem um coletor, ele coleta aquelas coisas e mede a quantidade. Então eu posso separar as quantidades de N14 e N15 desse espectrômetro de massa. Um detalhe, a gente que é um pouco mais velho, né? Nos anos 60, nos anos 60, nem se ouvia falar direito em espectrômetro de massa. Você vê como as coisas evoluíram, né? Estava lá o saudoso professor Cervellini, com o professor Enéas Salati, eu, Vila Nova, e Enéas falando, não, porque nós precisamos fazer um espectrômetro de massa, precisamos fazer uma coisa com aquilo. Eu não entendia nada, eu falei, esse homem está louco. Eu era bolsista do CNPq, não sabia nada disso aí, fazer espectrômetro de massa, que história é? E o Nilson Vila Nova também na reunião, muito gozador, falou, professor, não tem de palito não? Eu quero um de palito para mim. Esse era típico do Vila Nova. Mas então, Salati, Reinaldo, Martinelli trabalharam muito com a relação oxigênio 18 e 16 em águas naturais. Se eu colocar uma vasilha de água aqui assim, um tanque de evaporação, e a água fica evaporando, as moléculas mais leves, que tem O16, se evaporam um pouquinho mais fácil do que as de O18. Então, depois de muito tempo, a água de baixo fica enriquecida em O18 e se diferencia. Então existe diferenciação isotópica natural. E o Salati, o Reinaldo, o Martinelli estudaram a Amazônia desse jeito, porque eles viram que a água que evapora de um rio é diferente que a água que evapora do mar. Então, quando uma chuva passava em Manaus, eles chegaram a medir, 70% dessa chuva de Manaus veio do oceano e os outros 30% são locais. A confluência dos dois rios, que todos os turistas vão ver, o rio Solimões com o Negro, né? Eles quantificaram a razão isotópica O16 O18 do Solimões é diferente da razão isotópica do Negro. Depois eles se misturam, eles mediram lá embaixo uma mistura e souberam exatamente a proporção de água que vem de um rio e do outro rio. Então se faz muita coisa com esses isótopos. Aí aqui, Trivelin, Alberto e outros nomes do Areto trabalharam com N15 e N14. E aí não é em águas, aí é em fertilizantes, aí ficou errado. Então isso que eu faço um pouco também, eu queria mostrar para vocês que coisa interessante o que a gente pode fazer com esses isótopos, né? Então, qualquer amostra natural contendo nitrogênio tem aquela proporção lá em cima. Então, se eu pegar um pouquinho da minha proteína aqui, minha proteína aqui, tem 0,365% de nitrogênio 15 e 99,365% de nitrogênio 14. E o nosso planeta Terra é tão velho e o nitrogênio é tão dinâmico que qualquer amostra minha ou de uma planta lá na Austrália ou na África, onde for, tem essa proporção. Com certos limites, mas essa é a proporção natural.
Agora o homem pode fazer, pode mexer nessas coisas. A gente pode enriquecer. Assim como nós enriquecemos o urânio para fazer um reator nuclear. Então nós também enriquecemos o nitrogênio para fazer um marcador. Então eu posso ter um adubo marcado com N15, que tem bem mais 10% de N15 e 90% de 14. E quimicamente ele é igualzinho. A planta não enxerga nada, a gente come igualzinho, não tem gosto amargo, é tudo igual, né? Então se eu plantar uma plantinha no solo, o solo tem aquela proporção lá de cima. E o adubo tem a proporção da segunda linha. E a planta vai absorver o adubo, o nitrogênio. O sistema radicular dela se espalha, a gente nunca consegue espalhar o adubo completamente por tudo, e mesmo assim existe nitrogênio no solo, então a planta coleta o nitrogênio que tiver à disposição. Aí eu vou lá, pego uma folhinha da planta e levo no espectrômetro de massa e vou medir quanto de nitrogênio 15 tem naquela folha. O caso 1, eu vou, meço a folha e dá 365, 0,365. Conclusão: a planta não pegou adubo. Se ela pegou só 365, ela não viu o adubo. Ou eu não pus adubo até, mas ela não viu o adubo. Aí o segundo caso: se eu for lá e meço a pontinha da folha e der 10%, que é o que o adubo tinha, ela só pegou adubo, não pegou nada do solo. Mas o caso mais geral é o terceiro: ela pega um pouco de cada. Pegando um pouco de cada, deu, digamos, 6,5%. Aí existe um conceito que a gente precisa definir essa fórmula. Eu preciso descontar o que tem na natureza, vai dar 64%. Então o que significa isso? Eu consigo medir o quanto do fertilizante que a planta absorveu. Então isso é uma ferramenta poderosa, a gente pode fazer muita coisa. O nitrogênio é um nutriente muito importante na agricultura, ele é o que mais responde, que dá mais lucro. Então, muita coisa pode ser feita. Isso é só um exemplo para mostrar a vocês, né? Então está aqui um experimento que é o mais recente que eu fiz com uma aluna de doutorado, Isabelle Pereira Bruno, feito em um cafezal. Olha que maravilha que é o Brasil, não? Um cafezal no Cerrado, que há 50 anos atrás também não se dava nada. Cerrado não dá nada. Aqui em São Paulo vendiam terra de cerrado a um cruzeiro no hectare, e hoje em dia vale uma nota. E aí está um cafezal na Bahia. São doses de adubo que nós jogamos, 200 quilos por hectare de nitrogênio, assim por diante. E daí vocês veem as diferenças aí entre o nitrogênio, assim, em porcentagens, quanto que veio do solo e quanto que veio do fertilizante, para saber qual que é mais eficiente. E o DAI aí é dias após o início, durante um ciclo inteiro do café, né? Aqui esse gráfico talvez mostre um pouco melhor, que é já a eficiência com que o café retirou o nitrogênio do solo, do fertilizante. E a curva azulzinha é exatamente a dose menor, de 200 quilos por hectare. E a turma lá tem posto 600 quilos por hectare, gastando muito dinheiro e poluindo o ambiente, porque o nitrogênio é um poluidor. Além do mais, ele é lixiviado para as regiões mais profundas. E isso aqui, olha, eu nem queria mostrar, mas só para mostrar para vocês, assim, vou só falar, não vamos ver os números, mas com esse experimento foi possível dizer quanto do fertilizante que eu joguei na plantinha do café
quanto que tinha nas folhas, quanto que tinha nos ramos, quanto que tinha no caule, quanto que tinha nos frutos, no sistema radicular. Aí você tem o total que estava na planta, na serrapilheira, que são as folhas que caem embaixo da planta, quanto que foi lixiviado pela solução do solo e que foi se perder lá embaixo, e outras perdas e assim por diante. E para fechar o balanço, fechamos aí, tivemos algumas perdas, né? Mas tudo isso é possível. Então, eu acho que com esses 3 exemplos de física nuclear, de efeito estufa e de espectrômetro de massa, eu dei uma pincelada na física que é muito grande. Eu poderia estar falando em buracos negros, poderia estar falando no princípio de incerteza de Heisenberg. Daí que vocês iam dormir mesmo. Então eu achei mais interessante mostrar essas coisas, fazendo algumas divagações sobre como que a física colabora ou entra com as artes. Então tá aí. No início, toda a ciência era física. Hoje, o que chamamos de física participa de tudo. E assim que eu concluo essas palavras, espero ter correspondido com o que vocês esperavam de mim. Se houver alguém da plateia que deseja fazer alguma pergunta, só pedimos que não haja da plateia discursos longos, porque, como digo sempre, essa é uma conferência, o conferencista veio expor as suas ideias e a plateia está interessada em ouvi-las. O conferencista não declarou interessado em ouvir a opinião da plateia. Mas, se há perguntas adicionais, fiquem à vontade. Claro, só gostaria da sua opinião breve, que fosse, mas como um físico importante como você vê a arte brilhante que você exerce também na pintura. Só uma palavrinha, que eu vou precisar disso no final. Eu, na verdade, inicialmente, durante o desenvolvimento da minha física, eu não a correlacionava com a arte. Então as coisas começaram devagar. Eu, desde criancinha pequena, já pintava, fazia uns arranhos, mas eu comecei mais no fim da minha carreira, agora nesses últimos 20 anos talvez, comecei a pintar. E daí já era professor de física, gostava de matemática e via a evolução tecnológica do homem. As fotografias, vê que maravilha de fotografias que a gente tinha hoje. Hoje em dia não se precisa mais tentar reproduzir a natureza tal como ela é. Mas eu também achei que a pintura tem que ser bonita, tem que ser estética. E você tem que reconhecer o que está fazendo. Tem muitos quadros de artistas até renomados, e se você colocar de ponta cabeça, você nem descobre se era ou se não era daquele jeito. E eu não, dessas coisas eu não aprecio muito, eu dou valor. E como eu meti a fazer arte, eu quis enfiar um pouco de física, né? Então você vê nos meus quadros muitos círculos, muitos retângulos, muitos triângulos, muitas formas geométricas, mas você reconhece a pintura. Tá aí uma aí e tem mais uma que é uma capa do livro que eu coloquei aí, que tem as mesmas coisas, né? Para reconhecer o que é feito, e essas coisas geométricas para lembrar um pouco da física. Mas
Até nesse quadro aqui está mais ou menos quase completo tudo. A parte geométrica com a parte artística, mas a minha tendência, a minha procura ainda não terminou. Eu não sei fazer ainda um coqueiro com aquelas folhas todas assim, em forma de triângulos, bolinhas e quadrados. Ou pessoas, mas eu estou elaborando, eu não cheguei ao fim. Então você vê que eu estou num misto de clássico. Talvez no anterior a gente enxerga mais, né? No anterior você enxerga mais que tem coisas clássicas, as casas, as coisas que estão... e depois aqui na frente tem... Mas eu fiquei brincando com essas coisas, então é esse misto aí de coisas. Agora, como que a arte realmente se mescla com a ciência ou a física até, eu precisaria pensar, né? A cor, essas coisas, mas daí é coisa óbvia, né? Assim como o som, que é uma coisa física, vai dar música, né? Eu nunca me aprofundei nisso, né? Mas eu já andei perguntando para colegas que são mais dessa área, como o nosso colega Epaminondas, e ele nos disse que não existe nenhuma evidência realmente que essas outras ondas de radiofrequência têm uma influência sobre nós. Porque em termos de energia, elas são tão pequenas, porque o comprimento de onda é tão longo, que elas realmente são ondas eletromagnéticas que não podem fazer muito efeito. Mas é difícil falar, porque a gente ouve, existem movimentos que pedem para não colocar uma estação de celular perto da casa deles, porque dizem que faz mal. Eu realmente não acredito que faz mal. Pode pôr uma torre do lado da minha casa lá, que eu não vou me mudar por causa disso. Eu só acho antiestético, né? Aquela torre feia, isso é antiestético. Mas eu não acredito que as ondas de celulares e de coisas podem produzir alguma coisa. Eu acho que não existe nada muito provado. Agora, eu não sou bem a pessoa certa para te responder isso. Isolando, não sei, através de uma gaiola que não sei entender bem que tipo de gaiola que é essa, mas isolando o efeito da radiofrequência. E colocou dentro plantinhas crescendo, e árvores. Né? E ele observou depois de algumas semanas que as plantas dentro da gaiola que impediam a radiofrequência cresciam normais, mas aquelas fora da radiofrequência apresentavam sintomas como alteração, por exemplo, da fisiologia da folha, principalmente alterações pequenas. Então, não sei, estou esperando agora o artigo completo, mas depois eu quero mandar para você, para você dar uma olhada. Podemos ver isso aí. Até quanto a essas radiações, eu nunca estudei tanto essa parte. E eu às vezes fico até admirado também, porque essas radiações, por serem tão fracas,
elas não deveriam ter um poder de penetração tão grande, mas acabam tendo, porque eu abro meu portão de dentro da minha casa e com o meu abridor de portão, ele passa pelo concreto, pelo vidro, pelo portão e vai lá e abre o portão. Eu estou com o celular dentro do elevador e as ondas chegam lá, né? É uma onda fraca. E é uma onda fraca, né? É que existem alguns materiais, assim como a luz visível passa pelo vidro, sem perceber o vidro, a onda do celular passa no portão, passa nas coisas sem ver também, né? Então são propriedades materiais, são algumas ressonâncias. O micro-ondas é assim, o micro-ondas ele tem ressonância só para a água. Por isso que ele aquece só a água dentro dos materiais que se põe dentro do micro-ondas. Então é específico para a água, aquela onda. Então as ondas dos celulares têm essas propriedades aí que eu não estudei a fundo, mas eles passam, né? E talvez seja essa a razão, pelo fato de passar por tudo, será que não afeta a gente? Né? E a radiação do computador, que depois de quem você analisa no computador, a radiação da... Não, mas isso são telas já, mesmo televisão, isso já estão lá do lado de cá, do lado do raio-x, da ultravioleta. É. E por que a formiga dentro do aparelho de micro-ondas, seguindo o aparelho, ela não morre? Nossa, eu não enxuguei ainda uma formiga. Eu já enxuguei gato dentro do... Meus amigos, uma das coisas que aprendi há muito tempo nessas conferências foi com um médico de nome Washington de Jorge, formado aqui nessa escola. Ele deu uma apresentação uma certa vez sobre conclusões. Eu pedi para ele que falasse sobre conclusões, ele disse, vou falar no singular, não há conclusões, para cada coisa é uma conclusão só. Ele fez a sua apresentação sobre conclusão. Quando ele terminou, ele deu oportunidade às pessoas que falassem. E uma das pessoas da plateia disse, olha, vamos desculpar a franqueza, mas o senhor não falou sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, sobre isso. Ele disse, mas essa deve ser a sua contribuição para levar para casa. E isso acontece sempre no final de uma apresentação como essa do Pagnósio. Nós vamos, em nome dos presentes, me agora de representante de todos vocês, para agradecer ao Klaus e simbolicamente entregar a ele o certificado pela sua magnífica conferência, Klaus, Muito agradeço. porque a própria plateia, a educação, a expectativa que você tem.